Hare Krishna. Bom domingo para todos nós, né? É assim que se fala agora. Festival de domingo em Nova Gokula. Recebemos muitos convidados. Tem alguém de primeira vez aqui? Não. Ah, você? É a primeira vez que você está vindo? Bem-vindo. O objetivo dessa comunidade é acolher mesmo as pessoas. Então, esse é o horário que lemos o nosso livro principal, Srimad Bhagavatam. Hoje nós vamos ler o verso número 6 e 7 também. Eu andei dando uma lida. É o 6 e o 7. O 7 não tem significado, mas conclui uma seção desse capítulo. Então, vai ficar bem legal se a gente ler os dois. Então, nós vamos ler o 6, normalmente está aí, depois o 7. O título do capítulo é Adoração à Colina de Govardhana. A colina de Govardhana, obrigado, é diríamos na linguagem da geografia, um acidente geográfico que ocorre em Vrindavana, a terra onde Krishna apareceu. E é uma colina bem longa e alta. E Krishna se revelou como essa própria colina de Govardhana. E, além disso, ele ainda, quando era criança, numa situação especial, ele levantou essa colina para funcionar como um grande guarda-chuva para todos os habitantes de Vrindavana, incluindo os animais. Então, ele era uma criança, levantou a colina de Govardhana com o dedo mínimo. Depois de uma grande chuvarada, uma tempestade com alagamento, enxurrada e tudo mais, as vacas mugindo e todo mundo preocupado, as aves todas encolhidas nos seus cantos, assim, encharcadas, não tinha proteção da ASM, não tinha a proteção assim, estava todo mundo protegido unicamente sobre Krishna, sobre a potência espiritual e presencial de Krishna. Então, com aquela grande ameaça de perda total de todos os bens, de tudo ser destruído por aquela chuva, Krishna levantou a colina. Agora, como essa chuva apareceu, só para dar o contexto, como essa chuva apareceu? Ela apareceu como uma reação de Indra. Indra é o semideus que cuida da provisão das chuvas. Então, ele ficou muito zangado, porque regularmente, de acordo com a seção Karmakanda dos Vedas, os seguidores da seção Karmakanda dos Vedas seguem diferentes processos purificatórios e de sacrifícios para obter algum tipo de benefício. A seção Karmakanda dos Vedas é fundamentada pelo sistema filosófico Karma Mimamsa. E nessa seção, são 80 ou 90 escrituras, das quais uma que é bem conhecida, nossa, o Manu Samhita, diz exatamente como deve ser o comportamento e o que pode acontecer se o comportamento da pessoa não for como está escrito ali. Então, é bem sério o assunto. É bem sério o assunto. Então, Indra é um dos semideuses do panteão védico e ele tem a responsabilidade de prover a chuva para que, com a chuva, amenize o calor, limpe o ar e irrigue a terra e possa produzir alimentos. Então, a chuva é fundamental para a agricultura e é fundamental para a pecuária, a proteção às vacas. Por quê? Porque vai dar o capim que as vacas vão comer. E ela serve também para regular as estações do ano. Imagine se fosse o ano inteiro de verão, ou o ano inteiro de chuva, ou o ano inteiro de primavera, qualquer coisa que fosse, ia
para nós que já temos essa experiência das diferentes estações, e seria bastante entediante. Bom, então, por que Indra ficou zangadinho? Por que ele se ofendeu? Porque tinha o sacrifício regular que ele já recebia daquela comunidade e, de repente, houve uma interrupção. Os habitantes de Vrindavana entenderam que não deveriam fazer o sacrifício, ao contrário, com a presença de Krishna, do Krishna original, não esse nosso Krishna Gokulavasi, mas o Krishna original, com a presença de Krishna original, eles entenderam que ao invés de fazer o sacrifício para Indra e conseguir de Indra as chuvas, eles deveriam fazer o sacrifício para a própria colina de Govardhana, para os brahmanas e adorar as vacas também. Era uma novidade, porque o que eles tinham de noção eram os semideuses. Eles não tinham essa noção até aquele instante. Então, Krishna tem que argumentar muito. E é exatamente nesse ponto que nós temos a sessão da argumentação de Krishna. Quando Krishna apresenta os seus argumentos, Karma Mimamsa, mas ele ainda não apresentou completamente, mas ele desafia o pai, mostrando que o pai tem a responsabilidade de considerar o que ele está falando, porque ele é um habitante ali, um amigo e é filho. Então ele argumenta com o pai e pede ao pai explicações. Por que você está fazendo essa cerimônia? Então o pai, que é Nanda Maharaj, vai explicar. Então esse é o contexto que nós estamos para encerrar essa etapa, essa sessão do capítulo, e nós vamos então recitar o verso, como é padrão em Prabhupada, nas recomendações de Prabhupada, e até antes disso, vamos oferecer nossas reverências a esse Krishna, Bhagavan, filho de Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 24, a adoração à colina de Govardhana, versos 6 e 7. Gyatva gyatva chakarmani. Gyatva gyatva chakarmani. Gyatva gyatva chakarmani. Gyatva gyatva chakarmani. Janoyam manutishthati. Janoyam manutishthati. Janoyam manutishthati. Janoyam manutishthati. Vidusha karma siddhisya. Vidusha karma siddhisya. Vidusha karma siddhisya. Vidusha karma siddhisya. Yathana vidusho bhave. Yathana vidusho bhave. Yathana vidusho bhave. Yathana vidusho bhave. Então agora a tradução e o significado que são dados por Hridayananda Maharaj. Quando as pessoas neste mundo realizam atividades, às vezes elas compreendem o que estão fazendo e às vezes não. Aqueles que sabem o que estão fazendo alcançam sucesso em seu trabalho, ao passo que os ignorantes não. Significado. O Senhor informa a seu pai, neste verso, que só se deve executar uma cerimônia ou atividade específica depois de compreendê-la cabalmente, mediante discussão com amigos. Não devemos ser seguidores cegos de tradição. Se alguém nem sequer sabe o que está fazendo, como poderá ter sucesso em seu trabalho? Este é, em essência, o argumento do Senhor nesta passagem.
visto que seria natural esperar que Sri Krishna, como jovem filho de Nanda, mostrasse entusiasmo pelas atividades religiosas de seu pai, era dever deste dar-lhe uma explicação completa da cerimônia. Então aqui temos o verso significado, eu vou deixar para ler o verso seguinte, quando eu estiver explicando o verso de hoje, né? Essa parte que eu vou explicar agora. Então aqui nós temos esse verso, como eu já contextualizei antes, nós temos este verso falado pelo próprio Krishna em argumentação para seu pai, que está prestes a iniciar uma cerimônia, e ele quer questionar a atitude do pai e questionar a cerimônia como realmente benéfica. Então, Krishna fala desse jeito. No significado, Hridayananda Das Goswami, que é muito conhecido e querido por nós em Nova Gokula, especialmente temos por ele uma gratidão imensa por toda a influência que ele teve e ainda tem em Nova Gokula, pelos discípulos que ele orientou, educou, pelos seguidores que ele orientou em como servir Nova Gokula. E tudo que temos hoje aqui, que vivenciamos hoje, o templo, toda a organização, como tem muitas instruções de Hridayananda Das Goswami por trás. Então, ele escreve esse significado e aqui ele vai para o ponto exclusivamente do verso. Ele não faz a contextualização, como eu fiz antes um pouco. Ele não faz a contextualização, mas ele vai definir a atitude de Krishna ao falar com seu pai assim. E ele diz: o Senhor informa seu pai neste verso que só se deve executar uma cerimônia ou atividade específica depois de compreendê-la cabalmente, mediante discussão com amigos. Então, cabalmente vai indicar que é compreendê-la por completo. Então, isso é muito legal para todos nós. Muitos de nós entramos no movimento numa época de pioneirismo. Essa época não tem uma definição exatamente de quanto tempo durou, porque até hoje em dia ainda temos desafios que podem nos classificar como pioneiros. São, no Brasil, pouco menos de 50 anos. E é muito pouco tempo para se criar uma tradição baseada numa herança espiritual, escritural, como é o caso do movimento Hare Krishna. Ainda mais pelo pouco tempo que Prabhupada passou conosco pessoalmente, né? Prabhupada, o movimento tem no mundo todo menos de 60 anos e Prabhupada ficou apenas 11, quase 12 anos presente. Então nós temos, depois da saída de Prabhupada, nós temos 44 anos sem Prabhupada. E ficamos apenas 12 com Prabhupada presente. Claro, as instruções de Prabhupada ficaram. Filosoficamente, nós estamos bem situados. Afetivamente, nós estamos bem situados, porque entendemos que não fomos abandonados por Prabhupada. Então, não temos nenhuma dificuldade em conviver com esse tipo de separação de Prabhupada, sabendo bem, como as Escrituras dizem, que ele deixou as suas instruções para guiar nossa existência. Mas, de qualquer forma, foram apenas 12 anos. E já se passaram 44 anos. Completou em novembro passado 44. Já está no 45º ano que Prabhupada saiu desse mundo. E nós ficamos aqui com essa missão, a missão dele, e nós ficamos para satisfazer a missão de Prabhupada. Misteriosamente, temos conseguido. Misteriosamente, porque o desafio não é unicamente de capacidade pessoal. Não depende unicamente de nós. O desafio que nós enfrentamos
que nós possamos ser bem-sucedidos nesse desafio, não depende exclusivamente de nós. Depende da nossa interação com a natureza material. E a natureza material é guiada por uma energia chamada ilusória, que atua sobre nós com a sutileza da combinação dos 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. E assim ela nos encanta, nos hipnotiza mesmo, como se tivesse diante de nós uma cordinha com uma pedra preciosa e alguém nos dissesse: olhe bem para essa pedra, olhe bem para essa pedra. E ficasse tentando captar a nossa concentração para então dar uma mensagem subliminar e nos levar ao controle dessa energia. Assim funciona Maya, a energia ilusória. E ela nos ilude e atua sobre nós. E nós recebemos essa influência dela e lutamos com essa influência de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa conscientização a respeito do verdadeiro objetivo da vida, da nossa vida pessoal. E também, evidentemente, precisamos receber a ajuda das pessoas em geral. Olha o que a Charadeva diz aqui nesse primeiro parágrafo. O Senhor informa seu pai, neste verso, que só se deve executar uma cerimônia de atividade ou atividade específica depois de compreendê-la cabalmente, mediante discussão com amigos. Então, a solidão é muito desfavorável para a nossa conscientização a respeito do objetivo da vida humana. Então, além da instrução, nós precisamos de sangha, precisamos de associação, de amigos com quem possamos realmente conversar. E com amigos com quem possamos conversar e discutir assuntos de vital importância em termos de filosofia, em termos de sociologia, em termos da ciência política, em termos da antropologia, da psicologia humana. Nós precisamos de amigos. E para poder compreender perfeitamente alguma coisa, como o Hridayananda Maharaj diz aqui, precisamos discutir isso cabalmente para ver diferentes pontos de vista. E através de diferentes pontos de vista, nós nos iluminarmos, então, entendemos. Sim, compreendemos pessoalmente, completamente, cabalmente. Entendemos por completo. Agora, eu estava dizendo que no começo do nosso movimento, que ainda estamos, né? Nós não fizemos tudo e ainda não fazemos depois de compreender completamente e cabalmente. Nós fizemos muita coisa movido pelo entusiasmo juvenil, pela esperança de solucionar nossas aflições que vivíamos no mundo, que experimentávamos na nossa vida no mundo, ou por algum outro tipo de necessidade muito orgânica, nós nos aproximamos do movimento. São muito poucos que já tinham maturidade suficiente para vir em busca da verdade absoluta, para inquirir sobre a verdade absoluta, para se submeter a uma transformação conscientemente. Mas, ainda assim, nós tivemos o benefício da associação com amigos. E outra vez, eu vou lembrar de quem traduz e dá o significado para esse verso, Hridayananda Maharaj, que foi aquela pessoa que nos acompanhou, em termos de Brasil, que nos acompanhou em nossas diferentes fases de amadurecimento. Aquele momento do fanatismo religioso, aquele momento de dúvida que vem logo depois do fanatismo religioso, vem uma etapa negra, melhor dizer, obscura, de escuridão completa, explicando melhor, de completa ignorância e de questionamento, que a gente simplesmente perde a fé em nós mesmos, em nossas próprias atividades, e então expande essa experiência para perder a fé na instituição, no próprio movimento, porque levamos com muito fanatismo e depois vamos para o lado oposto,
de duvidar de tudo. Como antes acreditávamos em tudo cegamente, agora duvidamos cegamente. Então é a famosa dúvida cega, que só a dúvida é levantada somente para duvidar. Não é também baseada em critérios epistemológicos que possam garantir que essa dúvida tem fundamento, mas é simplesmente por duvidar. E essas são fases. E nós fomos acompanhados em diferentes momentos por Acharya Deva, que nos deu essas orientações. Uma vez, no Vyasa Puja dele, que é a festa de aniversário, em que muitas pessoas dão seus testemunhos a respeito da visão que tem do aniversariante, um devoto, discípulo de Prabhupada muito antigo no Brasil, disse: o que mais me impressiona nele é a compreensão que ele tem das atividades de Krishna, da natureza transcendental das atividades de Krishna. Eu memorizei isso, porque honestamente eu ainda não tinha percebido isso nele. E eu comecei a observar sobre esse ponto de vista e ver que realmente, como ele falava de Krishna com tanta convicção e como ele distribuía aquela experiência dele, aquele nível de consciência, de fé, para com quem ele convivia. E a partir daí eu comecei a observar isso. E agora nós estamos diante do que esse devoto previa naquele momento, que ele ainda não tinha traduzido o 10º canto do Bhagavatam. E o devoto dizia: o que me impressiona é como as atividades como ele compreende as atividades de Krishna. Imagine que importante para nós que estamos lendo agora o significado para uma atividade de Krishna tão conhecida como levantar a colina de Govardhana e estimular a adoração à colina de Govardhana, considerando que a observação daquele devoto era uma observação genuína, verdadeira, comprovada, né? Então aqui nós temos essa experiência de poder percorrer as páginas do Bhagavatam, percorrer os capítulos do Bhagavatam, os cantos do Bhagavatam, seus capítulos, os versos, todos os seus significados, dentro da linha correta, de acordo com o Parampara. Isso é tão importante. É tão importante poder receber a interpretação hermenêutica fidedigna, a interpretação do que realmente significa, para que a gente não se desvie. E quantas vezes nós corremos o risco de nos desviar por nossas próprias experiências particulares, dos sentidos, da mente, da nossa inteligência, que às vezes tem uma bagagem cultural, materialista, diferente do que nós precisamos de bagagem para poder compreender a transcendência. Então, nós precisamos de ajuda, até mesmo para compreender. E a cada passo existe um perigo dentro desse mundo. Mesmo que isso não se aplique diretamente para os devotos, porque para os devotos, cada passo é tão seguro quanto uma pessoa pode cruzar uma pequena poça de água contida na pegada, na morsa da lama feita pela pegada de um bezerro. Desse tamanho a patinha do bezerro. Então ela pisa na lama, faz uma morsa, vem a chuva e enche aquilo ali. Aqui a gente via muito isso. Então, aí tem, para o devoto, cruzar o oceano da existência material, cheio de perigos, cheio de monstros, dentro desse oceano da existência material, é como cruzar uma pocinha reservada assim na morsa de uma pata de um bezerro. Mas, embora para os devotos não exista um perigo a cada passo,
é preciso que humildemente possamos reconhecer que nós não somos esses devotos. Nós não somos esses devotos que não estão ameaçados pelos perigos. Nós somos exatamente como as pessoas comuns que estão ameaçadas por um perigo a cada passo. Então, precisamos ficar ainda mais atentos para os passos que damos, porque sabemos definitivamente que a cada passo tem perigo. E precisamos, então, nos abrigar em Krishna Murari, né? Porque Murari é o nome de Krishna que destrói todas as ameaças, todos os perigos, vendo Mura como a personificação de todos esses perigos, e Krishna como o matador de Mura. Então, a experiência de buscar associação, de buscar amigos, de se certificar que está compreendendo a coisa como ela é, que é recomendada aqui por Krishna como introdução à filosofia Karma Mimamsa. E a filosofia Karma Mimamsa vai dizer, não tem jeito, tudo é ação e reação, tudo é karma, tudo é karma, tudo é karma. Quando Arjuna, no Bhagavad Gita, começou a argumentar com Krishna, ele tinha na sua cabeça que só existe ação e reação. Ele não levou em conta que não havia uma ação que não produz reação. Então ele foi com esse conceito. E Krishna teve que gastar os 6 primeiros capítulos do Bhagavad Gita para dizer a Arjuna, existe ação que não produz reação. Essa ação que não produz reação se chama akarma, como aqui tem a palavra agyana, que é sem conhecimento, akarma é sem karma, sem reação. Existe essa atividade, a karma, a pessoa obtém quando ela faz a sua ação para a satisfação de Krishna. A ação que é chamada de serviço devocional por Prabhupada, é parte do vocabulário Mahavakya de Prabhupada, a expressão serviço devocional, e que como se diz com a língua sânscrita, seria seva. Se fala muito do seva, mas Prabhupada usou a expressão como serviço devocional, como Bhakti Yoga. Né? Bhakti Yoga, isso é Bhakti Yoga. Então, essa atividade não produz reação que nos prende a esse mundo. Vai produzir apenas o acesso ao mundo espiritual. Vai nos livrar da bagagem. E quando chegarmos no portal da morte, Prayana Kali, aquele momento definitivo, diante de Yamaraj, diante da possibilidade de receber uma declaração de Yamaraj, você vai para tal planeta, vai nascer em tal família, vai viver de tal maneira, está aqui, pode seguir, se ele for essa esquina aqui, vai embora. Antes de chegar nesse ponto, ou melhor, quando chegamos nesse ponto, Yamaraj vai dizer, esse camarada não tem nenhum registro aqui. Será que houve alguma pane no sistema? Não tem nenhum registro. Essa pessoa não tem nenhum registro. Os Yamadutas vão dizer, de fato, ele não deu trabalho, porque ele não tem nenhuma bagagem para trazer. Não tinha nenhuma bagagem com ele. Então não tem bagagem, não tem registro, não tem nada. Deixa ele passar, vai embora. Na verdade, uma pessoa nesse nível nem chega a ter esse diálogo com Yamaraj, nem se encontra com os Yamadutas. Isso no 6º canto do Bhagavatam, na história de Ajamila, nos 3 primeiros capítulos do 6º canto do Bhagavatam, que descreve a história de Ajamila, se descreve isso, que um Vaishnava sequer sonha com os Yamadutas. Imagine, né? Sequer sonha com os Yamadutas. Então não tem a possibilidade de um Vaishnava se encontrar com os Yamadutas. Eles vão diretamente com os Vishnudutas. E os Vishnudutas são os anjos emissários do Senhor que vêm para buscar a alma que viveu
nesse mundo e que está purificada, então ela tem acesso para ir para o mundo espiritual. Às vezes a gente, por outras informações, conhece como o céu, mas com um estudo mais profundo, a gente sabe que não é só ir para o céu, mas é um pouquinho diferente de ir para o céu e ir para o mundo espiritual. A gente aprende isso, mas pela tradição do cristianismo, nós podemos entender isso com certa facilidade ou fazer uma correlação. Então, ao ouvir o próprio Krishna dizendo esse verso, que nós precisamos conhecer, porque o resultado de uma ação vai depender da sua capacidade de conhecer o que você está fazendo. Você tem que saber o que você está fazendo. Nós recebemos isso como uma instrução importante para conhecer a missão de Prabhupada. Nós somos seguidores da missão de Prabhupada e devemos conhecer a missão de Prabhupada perfeitamente. O que Prabhupada queria para a sua missão, queria para seus seguidores, queria para conduzir o mundo. De novo, voltando ao 6º canto do Bhagavatam, os Vishnudutas, quando se encontram com os Yamadutas no leito de morte de Ajamila, os Vishnudutas desafiam os Yamadutas. Vocês são seguidores de Yamaraj? Não posso entender como vocês então estão querendo levar Ajamila, porque ele não pode ser levado por vocês. E os Yamadutas ficam prestando atenção. Vocês deveriam conhecer a missão do seu Senhor, porque todo servo deve conhecer a missão do seu Senhor. E são os Vishnudutas dizendo que os Yamadutas, porque os Yamadutas estavam querendo levar a Ajamila, e a Ajamila tinha acabado de dizer o nome Narayana, que é um dos nomes de Krishna. Então, os Vishnudutas disseram isso. Então, nós precisamos conhecer a missão de Prabhupada. Precisamos estar dedicados a ver que essa missão se revele para nós. Se revele pelo estudo dos livros, se revele por Sangha, a associação com os devotos, se revele em discussão com os amigos, mas que essa missão se revele. Esse é o ponto aqui, considerando essa parte do significado. O verso, eu vou ler agora o 6 e o 7 conjuntamente, porque termina e depois Nanda Maharaj vai responder, e os argumentos dele também são fortes a princípio. Ele não diz simplesmente, tá bom, Krishna, vou fazer isso. Não, ele vai argumentar. Então, antes que ele comece a argumentar, vamos aqui. Quando as pessoas neste mundo realizam atividades, às vezes elas compreendem o que estão fazendo e às vezes não. Aqueles que sabem o que estão fazendo alcançam sucesso em seu trabalho, ao passo que os ignorantes não. Sendo este o caso, mereço uma explicação clara sobre este vosso esforço ritualístico. É uma cerimônia baseada nos preceitos das Escrituras ou apenas um costume popular? Então isso é Krishna perguntando. Agora ele encarou o pai, Nanda Maharaj, faz essa pergunta e para. E aí Nanda Maharaj vai responder, mas a gente só vai ver isso amanhã, né? Quarta-feira. Aqui o Chaitanya Charitamrita é quarta-feira, né? Então, amanhã a gente vai ver o que Nanda Maharaj vai responder. Alguma pergunta ou comentário? Um minutinho, Arthur. O Antardano. Eu estava falando do começo até o final, você falando da importância de conversar com os amigos e tudo mais. E isso me arremeteu a uma ideia muito importante, que é a importância de valorizar as pessoas do nosso convívio. Porque, querendo ou não, as pessoas com quem a gente discute regularmente sobre os temas das nossas necessidades para praticar a consciência de Krishna são as pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia. Verdade. E não necessariamente um semideus, uma pessoa externa, alguém muito distante. Embora essas pessoas, na verdade, tenham a sua importância no nosso processo de evolução. É isso mesmo. Nós temos que estar atentos para nos relacionar com as pessoas, fazer amigos e fazer novos amigos. Porque a instituição de Prabhupada, por exemplo, é essa instituição aberta, uma instituição internacional.
onde tem pessoas de diferentes experiências. Imagine que agora nós temos irmãos e irmãs espirituais, russos e ucranianos. Imagine. Soldados russos e soldados ucranianos. Convocados, homens que não podem deixar de servir, porque senão vai executado. Na Rússia é executado se é um desertor. Então temos soldados russos e soldados ucranianos. Imagine agora, que situação. Imagine, né? E temos muitas devotas e crianças fugindo da Ucrânia, naturalmente, e temos também muitos devotos na Ucrânia trabalhando na terra para produzir alimentos, para poder... Já faziam antes, na verdade. Eles têm 1 ou 2 fazendas que produzem alimentos, já produziam antes. Foram bem sensíveis quando o GBC falou: está na hora de plantar, está na hora de proteger vaca, está na hora de cultivar alimento. E eles ali vizinham a Rússia, né? Então, não. O GBC, Niranjana Swami, disse: vamos nessa linha. E estabeleceu, e eles então foram produzir alimentos. E agora estão distribuindo alimentos para as pessoas que estão passando necessidade. Dinheiro não resolve o problema mais na Ucrânia. A pessoa pode ser muito rica, o dinheiro está preso no banco. Outros, o dinheiro foi queimado pelas bombas que caíram no banco, na casa, não sei o quê. Então, o dinheiro não resolve. Tem muitas pessoas ricas que estão passando isso. Então, mas o nosso movimento é um movimento internacional. Então, os nossos amigos e amigas, são os devotos e devotas. E a gente pode se associar com essas pessoas e servi-los, receber, acolher as pessoas que chegam, acolher essas grandes personalidades, que é parte da nossa etiqueta mais refinada. E qualquer pessoa educada entende que a parte mais importante da etiqueta é receber as pessoas. Então a gente recebe os devotos, os visitantes, e temos que dar o que temos de melhor para eles. E a gente recebe os devotos e temos que dar o que temos de melhor para eles. Para que essas pessoas se sintam tão satisfeitas que possam falar o que sabem, e é o que a gente está interessado. Krishna Katha. Vou contar uma coisa para vocês aqui, realista, fazendo uma paridade entre 2 experiências. Nessa sala, a Vyasasana era ali, ou seja, bem no comecinho da inauguração da reforma do templo. A Vyasasana era ali e nós convidamos Bhaktibhushan Swami. E ele veio e a aula se prolongou. A aula se prolongou, não como hoje que ainda está dentro do prazo. Mas a aula se prolongou. Muitas perguntas, todo mundo querendo ouvir dele, que vinha muito pouco aqui e tal. Então, ele perguntou: até que horas vai a aula? Então, uma pessoa respondeu: tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar. Assim como eu disse para vocês, fazendo esse gesto e falando assim. Eu estava do lado de Bhaktibhushan Maharaj, ele olhou para mim assim, com a cara de cumplicidade, e eu olhei para a pessoa. Dizem que eu fulmino com o meu olhar. Não é verdade. Senão aquela pessoa teria sido fulminada. Mas eu tentei mesmo. Agora eu vou praticar o que diz. Olhei assim. Não aconteceu nada. A aula acabou e o Maharaj nunca mais aceitou o convite para voltar à Nova Gokula. Nunca mais aceitou. Depois de muito tempo eu insisti. Ele deu uma passadinha muito rápida em Nova Gokula. E também não voltou mais. Né? Foi só para aceitar o perdão. Para perdoar, aceitar a desculpa. Purushatraya Maharaj ficou 8 anos na Índia. Quando ele estava chegando, eu disse: agora é a hora de receber esse Purushatraya Swami. A gente tinha experiência de receber Acharya Deva. Jayapataka Maharaj a gente tinha, mas não era tanto como hoje. Né? Mas a gente tinha experiência de receber Acharya Deva, que a gente ia com toda a comunidade para a ponte, meninos, meninas, todo mundo vestido. Eu até olhava assim para ver quem estava fora do padrão. Agora, se eu fosse fazer isso, eu ia chamar Savitri, porque ela agora é experiente em elegância, ela está estudando o assunto. Mas eu olhava todo mundo em volta
a poetila que é direita, Manganga, estou mentindo, estou falando de mim mesmo e tem testemunha aqui. Então eu fazia o que a gente ia receber a Charadeva. E ele ficava completamente satisfeito. Ele descia e vinha caminhando, e todo mundo cantando, e as crianças jogando florzinha, e algumas pessoas que não podiam ir até lá, ficavam ao longo da estrada. Até era estratégico, porque de longe ele via a pessoa, e às vezes tinha uma mãe com 2 filhos embaixo, um em cima, e assim, quando ele passava, não estou falando da Mayeka Murthy, não. Aí, quando ele passava, aí ele parava e falava, como é o nome das crianças, e as crianças, aquelas coisas, né? E, então a gente fazia isso. Aí, agora vamos fazer com o Purusha Traição. Só que ele é muito reservado, diferente da Charadeva, né? Charadeva é comunicativo, quebra todas as etiquetas, as distâncias, aproxima de todo mundo. Purusha Maharaj é muito reservado. Mas eu disse, mas a hora é essa. Recebemos ele e fizemos algo muito parecido. Não foi lá, foi aqui na escada. E ele subiu, entrou, a Vyasa-sangha já era ali, naquele ponto. Ele sentou e a sala estava super lotada, depois de um super kirtan, daqueles padrão que a gente, quando entra, o devoto que está liderando começa a cantar Jairada Gokulananda, de Sitarama, e a pessoa, o convidado presta reverência ouvindo o mantra das deidades, depois vem, quando chega aqui, Prabhupada, explode aquela coisa do Kirtan com Prabhupada, tudo cronometrado, pensado, com scripts, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Então, quando ele sentou e que ele foi falar, acreditem se quiser, não está registrado, não está filmado, ele começou a falar e ficou emocionado, a voz embargou. Pensar isso de Purusha Traição, que é completamente neutral, como se poderia dizer, é muito difícil. Ele não tem essa interação desse jeito assim, ele é muito autocontrolado mesmo, como um yogi mesmo. Mas ele ficou com a voz embargada. Então, são nossos amigos. Tinha gente ali que não via ele há 8 anos, tinha gente que nunca tinha visto, já era brahmana, entrava no altar, estava adorando, estava fazendo kirtan, tocando mridanga, e nunca tinha visto ele, porque ele ficou 8 anos fora do Brasil. Então, mas essas pessoas receberam, e foram conhecer, e ouviram, e ficaram entusiasmadas do que ouviram, né? Imagine ele contando a história da Índia, a experiência dele na Índia e tudo mais que ele fez, os estudos que ele fez, que até hoje produzem efeito. Até hoje, ele acabou de fazer um estudo do Chaitanya Charitamrita, que uma devota jornalista antiga, muito cabeça, disse para mim, nunca vi coisa igual, eu deixo qualquer coisa para assistir às aulas dele do Chaitanya Charitamrita. Então, imagine essa pessoa voltando depois de ter feito toda a peregrinação de Chaitanya, porque ele fez isso. Ele seguiu a peregrinação de Chaitanya na Índia. Todos os lugares que Chaitanya foi, ele foi. Então, com o mapa na mão, ele ia lá, às vezes sozinho, com um sannyasizinho, com aquela roupa desgastada e tudo, chegava lá sozinho e aí procurava as autoridades daquele templo, que não era nosso templo, era um templo hindu, e ele ia e tal. Então, essas pessoas têm, essas pessoas são graves. Gravidade é uma virtude que os devotos têm, que quem convive não consegue descobrir tudo o que ela sabe. Essa é a característica da gravidade. O que é uma pessoa grave? É uma pessoa que reserva um conhecimento, reserva algo, uma preciosidade, e que para essa preciosidade sair, precisa uma boa recepção. Essa é o segredo da etiqueta Vaishnava. Então, os amigos são nossos amigos. Imagine, outra experiência super boba, vocês me conhecem, como diz o Guru Krishna, que é muito diferente de mim, ele disse assim, capricorniano, ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada, todo certinho, não sei o quê. Ele de vez em quando fala isso. Eu fui para a Índia e estava num parikrama e aparece um indianozinho, rindo, e fala comigo, como é seu nome, Prabhu? Isso realmente é muito tempo atrás. Como é seu nome, Prabhu? Aí eu disse, Dhanvantari. Ele, Dhanvantari! Aí pegou no meu braço.
Ele começou a pular comigo. Imaginem vocês, eu pulando como indiano, no meio do parikrama, pulando e rodando. Damantari. E eu não sabia mais o que fazer, queria me libertar. Meu nome também é Damantari. Imagine. O cara ficou meu amigo instantaneamente, porque eu sou Damantari. Meu Deus. É muita coisa. Os velhos têm muita coisa para contar. É isso. Vamos... mais alguma pergunta? Alguma coisa? O Arthur. Agradecer ao espaço. Queria só fazer uma colocação, né? Sobre dois assuntos que você tocou, um foi sobre o radicalismo e o outro sobre o Paraná. Tentar fazer uma associação entre os dois. O radicalismo, ele às vezes faz com que as pessoas, né? Não só a filosofia da Krishna, não a filosofia da Krishna, não nesse momento, mas definitivamente, como você falou, nós vemos que em outras filosofias isso é muito vigente mesmo. Faz com que as pessoas se escondam da escritura, né? E cria uma barreira, um medo, né? De realmente buscar a interpretação, o estudo. Então a pessoa simplesmente se esconde atrás daquilo e é extremamente radical, porque ele sendo radical, ele está se protegendo de qualquer tipo de questionamento, porque muitas vezes ele não tem argumento, porque ele não estudou. Então esse é um ponto do radicalismo que eu gostaria de colocar, né? E aí você falou que agora, né, atualmente, a gente tem uma situação menos radical, né, mais tolerante. E posteriormente o senhor falou também sobre a correta interpretação das escrituras e a importância do Paraná, né? Então, agora pessoalmente, uma reflexão apenas aqui. Como é que o senhor enxerga o tempo, o lugar e a circunstância, as alterações, né, no meio material? A gente está muito condicionado ao meio material, até por questão de sobrevivência. As diferentes situações, né, por exemplo, hoje com guerra, né? Como é que o senhor entende a flexibilidade ou a adaptação com relação às interpretações, sem deturpações, porém adequações? Como é que o senhor enxerga isso? Nós precisamos enxergar à luz da epistemologia Vaishnava. Nós precisamos enxergar isso, então, à luz de Pratyaksha, Anumana e Shabda. Pratyaksha é a nossa experiência sensorial, como nós percebemos, entendemos o mundo. E entendemos, isso é um copo e é um copo plástico. Então, isso aqui é madeira. Os sentidos revelam, os olhos dizem. Às vezes a gente se engana, será que é madeira mesmo, essa pintura, ou é alguma coisa sintética? Às vezes a gente tem, mas a gente precisa, o que pode validar o conhecimento. Outro, Anumana é a inferência lógica, que pode ser tanto por indução como por dedução. A indução é quando vai da experiência pessoal para o universo. E dedução é quando ocorre no universo e a gente traz para o nosso pequeno ambiente. Então, e o terceiro instrumento que podemos usar, a ferramenta para compreender tempo, lugar e circunstância, é o Shabda, as escrituras. As escrituras são a fonte mais segura, porque ela não muda. E Prabhupada, apesar de toda a bondade e tudo mais, Prabhupada foi muito fiel às escrituras. E quando ele dá significados, ele expressa-se com muita transparência, sem muitos cuidados. Ele expressa o que está ali, porque ele tinha que acabar, ele tinha que continuar traduzindo, então ele expressa o que ele entende que é de acordo com o Parampara. Então nós temos que entender isso tudo. Você perguntou como eu vejo. Então eu vejo isso
Eu me esforço para ver isso dessa maneira. Então a gente sempre tem que procurar os critérios pessoais, os critérios da educação de família, do que a gente trouxe da bagagem de casa, do que a gente aprendeu que é certo e errado, das leis que a gente conhece do governo, do mundo, né? Tem muitas leis de trânsito, de tudo, né? A gente entende isso e a gente se ajusta eticamente. Então a gente trabalha dessa maneira. Eu faço essa tentativa. Como Pratyaksha pode produzir erros, a Anumana pode produzir erros, e a interpretação das escrituras sem o Parampara pode produzir erros, todos nós ficamos sujeitos a cometer erros ainda esforçando. Eu sou uma dessas pessoas que muitas vezes me equivoco com alguma situação, mesmo usando tudo isso. Mas isso não é desculpa para que nós possamos prejudicar a instituição de Prabhupada. Nós temos que buscar, principalmente o que Hridayananda Maharaj está dizendo aqui, associação. Quando a gente está sozinho, a gente tem muito mais tendência a cometer erros. Quando a gente está rodeado por pessoas confiáveis, a gente tem muito menos capacidade de cometer erros. Ok? Vamos parar por aqui? Senão, quem chegou primeiro como nosso amigo, ou quem chegou recentemente, quando você vai dizer, pô, que aula chata, longa. Pô, na hora de tomar o café da manhã, estou aqui no mau jejum e não sai nada, é só conversa, só palavras, não enche barriga, não. Obrigado. Bem-vindo.